Bem-vindos ao Empresário Cast. O meu nome é Cândido Mesquita e eu sou o CEO e fundador do Grupo N-Brand. Ao longo da minha vida já tive o privilégio de formar mais de 1000 empresários. Se, tal como eu, tens gosto pela área empresarial, por empreendedorismo e por negócios, este é o lugar certo. Vamos falar acerca de negócios, vamos falar acerca de franchising. E o nosso convidado número 1, Dylan Ratangi. Dylan, bom dia, como é que estás? Muito bom dia, muito bem, muito obrigado, Cândido. Bem-vindo. E deixa-me agradecer-te, um duplo agradecimento, o primeiro pelo convite que me endereçaste, é com o enorme prazer que estou cá hoje, e o segundo agradecimento é o facto de ser a primeira pessoa a ser entrevistada nesta série do Empresário Cast, que seguramente será uma série de grande sucesso. Muito obrigado, Dylan. É um prazer, nós já nos conhecemos há largos anos. Bastante. E temos em comum esta área e esta veia empreendedora, então achei que fazia todo sentido seres tu, meu amigo. Muito obrigado. Dylan, para quem não te conhece, vou-te perguntar quem é o Dylan Ratangi. O Dylan Ratangi, também não vou amassar muito, de uma forma muito sucinta. Nasci em Moçambique, desde os 4 anos de idade que estou cá em Portugal. Tenho origem indiana, portanto um verdadeiro cidadão do mundo. Sou licenciado em marketing, como tu sabes. Tirei um MBA em finanças na Católica e estive 12 anos na banca. Comecei na área do telemarketing, passei depois para o controle de gestão e os últimos anos já foi na parte de planeamento e estratégia de marketing. Tive menos de um ano depois nas energias renováveis, antes de abrir a VetBiz Consulting há 13 anos atrás. 13 anos, fantástico, grande marca. Dylan, vamos começar precisamente por aí. Fala um bocadinho o que é o conceito da VetBiz Consulting. A VetBiz Consulting é a primeira empresa em Portugal a prestar serviços de consultoria de gestão estratégica em exclusivo a centros veterinários. Nós temos fundamentalmente duas áreas de negócio. Temos a área da consultoria e temos a área das tecnologias de informação. Dentro da parte da consultoria temos vários serviços. Temos desde logo aquela que começou a ser o core business da empresa, que é a consultoria de gestão estratégica em exclusivo para os centros veterinários, e atuamos nos vários domínios da estratégia, do marketing, recursos humanos, operações, finanças, fiscalidade, entre outros domínios. Avançamos depois também para outros serviços de consultoria, nomeadamente consultoria para a indústria farmacêutica e a indústria de pet food, onde ajudamos a desenvolver estudos de mercado e de benchmarking também. Mais recentemente, desde há 4 anos para cá, iniciamos os processos de intermediação junto dos centros veterinários. No fundo, como começaram, principalmente depois do Covid, começaram a entrar vários grupos de investidores internacionais, assessoramos os centros veterinários para avançarem para a venda dos seus negócios. Para além disso, temos vários projetos de formação na área da gestão veterinária, seja em parceria, seja por conta própria. E mais recentemente, também em 2023, lançamos o VetBiz Summit, que é orgulhosamente o maior evento de gestão veterinária em Portugal, com mais de 80% da audiência são decisores da indústria veterinária, e vamos lançar em setembro deste ano a terceira edição. Por último, temos nas tecnologias de informação, temos o Vet Manager, que é um software de gestão veterinária, que a líder de mercado já existe há 7 anos. Ok, muito completo, muito completo, muitas áreas. Se calhar para que os nossos ouvintes percebam melhor, numa frase ou numa palavra, se calhar numa frase, o teu negócio é para o mercado veterinário o quê? Numa frase, como é que dirias numa frase? Nós somos pioneiros no que fazemos. Nós viemos para satisfazer necessidades do mercado que eram prementes e hoje em dia, inclusive, criamos necessidades no mercado. Portanto, acabamos por ser prescritores de serviços que efetivamente fazem todo sentido na área da gestão veterinária. Ok. Eu falo nisso também porque nós que lançamos tantos empresários anualmente, nós vemos que muitas vezes as pessoas têm a boa intenção de serem empresários de uma determinada área, mas a boa intenção, a formação e a preparação para ser gestores não é exatamente a mesma coisa, não é? Tá legal. E por aquilo que eu entendo e conheço do teu negócio, vocês acabam por aportar todo esse valor também de suporte à gestão e apoio ao conhecimento da gestão também dentro das clínicas veterinárias, estou certo? Certíssimo, é exatamente isso. Ok, espetáculo. Dylan, e como é que surgiu a ideia desse negócio? Opa, essa aqui é aquela questão que toda a gente coloca. Eu se calhar aqui perco um bocadinho mais tempo para fazer aqui um bocadinho a retrospectiva, porque é giro isto. Eu estive na banca há 12 anos, mas durante o período da banca eu sempre fui fazendo consultoria e formação a vários setores de atividade.
E havia muitos programas financiados que tu deves te recordar muito bem na altura, que era a Academia PME, a Formação PME, uma série de programas financiados na altura no âmbito do CREN, e eu era convidado para muitos desses programas para trabalhar em muitas empresas. E então, uma vez o consultor de ligação disse-me ao Dylan, eu quero que tu vás como consultor especialista de marketing numa clínica veterinária. Eu olhei para ele com algum pânico a dizer, o que é que eu vou fazer uma clínica veterinária? Eu vou colocar laços nos cães? O que é que eu vou fazer? Marketing? O que é que eu vou fazer de marketing? E agora também temos um handicap, que é que eu tenho medo de animais. Então, para entrar essa não sabia. Pois, do ouro não tem nada, mas é um facto. E na realidade fui para esse centro veterinário, sentamos ali à mesa, éramos 4 consultores especialistas de marketing, de finanças, de operações, recursos humanos, e o consultor de ligação, e está o diretor clínico à minha frente. E então a pergunta que eu coloquei ao doutor, então diga-me lá, quando chegou a minha vez, não é? Entre outras questões, quando chegou a parte dos números, diga-me por favor, quantos clientes ativos é que tem a sua empresa? E ele, clientes ativos? Eu sim, pelo menos aquilo que eu tenho lido nesta área da gestão veterinária, cliente ativo é aquele que veio pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Portanto, tem noção quantos é que entraram? Não faço ideia. Ok, e clientes no total, ou animais no total? Não sei. Eu já estava a ficar assim um bocadinho também panicado com esta situação, porque ele não sabia responder aquilo que para mim eram questões básicas. E a sua faturação? Tem noção como é que tem evoluído? Não, só sei que não tem dinheiro na conta. E as respostas eram assim. Foram invariavelmente assim. E depois perguntei qual é o seu objetivo estratégico. E ele respondeu, captar mais clientes. Muito bem, sim senhor, saí da clínica, falei com o consultor de ligação e disse-lhe, Carlos, mas isto, aquele senhor não regula assim muito bem, não é? Ele não deu, dá-me a ideia, porque eu já estive a falar com outros médicos veterinários, dá-me a ideia que eles têm efetivamente esta laguna na área da gestão veterinária. E fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Fiz um relatório que demorou 20 e tal horas, entre várias reuniões que tive com o diretor. Depois, quando lhe apresentei o relatório, no final do relatório ele disse ao Dylan, mas eu preciso que tu ajudes-me aqui a executar estas ações de marketing. Até hoje é meu cliente e já passaram 13 anos. E quando eu apresentei o relatório, eu disse-lhe assim, doutor, você tinha-me dito na altura que o seu objetivo estratégico era captar clientes, mas tem noção de que você capta à volta de 70, 80 novos clientes por mês? E ele disse que não tinha. Mas tem noção que você só tem uma taxa de atividade de 27%? O seu problema não está na captação, o seu problema está na fidelização e retenção dos seus clientes. Pronto, e aquilo foi a modo para dar o início a tudo isto. Depois, um ano depois, fui fazer o mesmo programa PME a uma outra clínica, na zona centro do país, e foi assim. Portanto, tive 2 anos e meio a fazer este estudo de mercado, e enquanto trabalhava no banco, que foi suficiente para perceber onde é que estava o potencial de negócio. Espetáculo. Era aquilo que eu estava a dizer, Dylan. Realmente nós lidamos muito com isso no mundo do franchising. Eu costumo dizer que a pessoa, para conduzir um carro, tem que tirar carta de condução, para fazer uma operação tem que fazer uma licenciatura e não sei quantos anos de especialização e de treino, mas no entanto, para abrir uma empresa só precisa de um requisito, que é €1. Não é? Tal igual. Só precisa desse requisito. E realmente uma empresa é de uma complexidade brutal, e muitas pessoas têm várias paixões, mas naturalmente termos paixão por uma área é diferente de gerir a área. Então, nesse sentido, os meus parabéns. Provavelmente é isso que é importante para os empresários, é nós termos a capacidade de ter as ideias, de sonhar, mas também ter a capacidade de as implementar com sucesso contínuo. Espetacular. Exatamente isso. Muito espetacular. Dylan, e quais é que foram os maiores desafios e obstáculos assim, que te recordas que gostarias de contar aos nossos ouvintes? No teu negócio, no início, nos primeiros anos, quais é que foram os maiores desafios e obstáculos? A partir do momento em que tu lanças uma ideia de negócio que é novidade, que é pioneira em Portugal, desde logo tens então um grande desafio. Porque a gestão veterinária ainda era um conceito residual em Portugal, portanto ainda não se ouvia falar em gestão veterinária. Acabamos de ser um bocadinho embaixadores e pioneiros nesta temática cá em Portugal, e convencer os médicos veterinários de que eles não estão aqui para dar consultas e vacinas e simplesmente fazer cirurgias foi verdadeiramente desafiante. Bater porta a porta, clínica a clínica, tentar convencê-los de que um bom controle de gestão poderá ser efetivamente um fator crítico de sucesso. Esse é que foi o grande desafio. E foi um desafio que eu pensei que poderia levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas levou vários anos, Cândido. Portanto, foi bastante difícil,
foi bastante duro. Estamos a falar do nicho de mercado. Aliás, quando eu dava aulas na faculdade, dizia exatamente isso aos meus alunos, que era, se vocês conseguirem apostar no nicho de mercado, não é? Quando a gente falava aquelas estratégias genéricas de Porter, se tiverem a oportunidade de atacar no nicho de mercado, ataquem. Mas já sabemos que o âmbito competitivo é muito mais curto, as dificuldades vão ser muito superiores, mas a partir do momento que vocês mergulham nesse nicho de mercado, vão conseguir dominá-lo. Mas primeiro que a gente domine leva muitos e muitos e muitos anos. Sem dúvida. Já agora, para os nossos ouvintes também que não sabem, eu e o Dylan fomos colegas de faculdade, portanto partilhamos a mesma licenciatura e também demos aulas na mesma faculdade. Portanto, temos aqui uma série de percursos paralelos e idênticos. Dylan, uma das grandes questões para novos empresários é sempre a questão do financiamento. Certo. Há sempre essa situação, como é que eu vou obter financiamento? No teu caso específico, como é que foi essa componente do financiamento para arrancares o negócio? Na realidade isto é uma empresa de serviços, uma empresa de produtos, então desde logo tinha vantagem, não necessitava de inventário, portanto não tinha necessidade de estoque, não tinha necessidade de adquirir aqui um volume mínimo de encomendas, portanto aqui o trabalho era eu e só eu naquele momento. Eu ainda me lembro perfeitamente, iniciei a atividade com 17 mil euros de capitais próprios. Não recorria à banca porque tinha na altura um mindset diferente, tinha dificuldade em ficar a dever, principalmente aos bancos. Era uma coisa que a mim me fazia muita confusão, tendo estado 12 anos na banca. Pois é, isso coisa era, apesar de trabalhares na banca. Exatamente, sim. E realmente tinha essa dificuldade. Não necessitei numa fase inicial, mas posteriormente percebi que os bancos podem ser os nossos grandes aliados. Sem dúvida. Porque tive essa necessidade, porque é óbvio que tive dificuldades de tesouraria, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes. Perdi a conta, mas é 2 dígitos, seguramente. E sempre necessitava, lá batia à porta do meu banco e dizia: Pedro, está na altura de passares aí uma livrança, preciso por 2 dias, por 4 dias, 7 dias, 10 dias, seja o que for. E efetivamente eu hoje vejo como um grande aliado estratégico. Para além da recorrência à banca para efeitos de tesouraria, e depois a dada altura também fui buscar um crédito ao investimento. Tive o apoio dos fundos do CREN, portanto fundos financiados, mas não longínquo a data de 2015 ou 2016, que era para internacionalização. Na altura o projeto de internacionalização foi para a frente, mas não estava suficientemente maduro. Portanto, demos um passo atrás. Ainda hoje a VetBiz não está lá fora, mas temos um objetivo bastante ambicioso em 2026, já com verdadeira estrutura e solidez de avançarmos para um processo de internacionalização. E que países é que estão a pensar? Estamos a pensar, se calhar a resposta mais evidente seria, se calhar, os PALOP Brasil e os PALOP. Sim, mas já foram estudados esses mercados, são mercados difíceis com as suas peculiaridades, portanto podíamos chegar aqui mais de 2 horas a falar sobre esses mercados, mas nesta altura estamos inclusive a pensar em avançar eventualmente para o Médio Oriente. Ok, muito interessante. Dylan, vou aqui só voltar um pouco atrás, porque realmente a questão de financiamento tem alguma controvérsia e tu tocaste em se calhar 2 pontos essenciais. Que é a questão de que realmente o financiamento é algo crucial para o crescimento das empresas, ele tem que existir, seja pelo capital dos sócios ou capital externo, mas ele tem que existir. Eu costumo dizer que o dinheiro é a semente, o adubo dos negócios, ou seja, se a gente não adubar não vai crescer, e nós, para podermos ter colheitas maiores, nós temos que fazer sementeiras maiores. Então essa sementeira na empresa é feita sempre através de dinheiro e ele tem que vir de algum lado. Eu pessoalmente costumo muitas vezes aos empresários mostrar-lhes a diferença sobre aquilo que é um custo em termos de investimento ou sobre aquilo que é investimento real. Então, se nós estamos a ir à banca, e por vezes, especialmente os novos empresários fazem alguma confusão sobre aquilo que eu pessoalmente também critico, que é, sei lá, fazer financiamento para atividades lúdicas, para férias, para computadores, para situações que se tem apenas um objetivo lúdico, e o outro completamente diferente é fazermos um financiamento para algo que vai aportar ao crescimento, e no caso um negócio, estamos a falar sobre isso. Então, a tua perspectiva, por exemplo, quando estás a falar de fazer internacionalização,
pensas recorrer a financiamento ou simplesmente não pensas recorrer a financiamento porque não tens necessidade? Qual é a tua perspectiva sobre o financiamento e as empresas e os empresários em geral? Muito bem, muito boa questão. Hoje tem uma forma de pensar completamente distinta. Eu acho que independentemente de nós termos capitais próprios, devemos sempre recorrer à banca. A proporção é discutível, se é 10%, se é 20%, se é 30%, se é 40%. Vai depender também da dimensão do negócio, devemos sempre recorrer à banca. Quanto mais não seja, porque se eu acredito verdadeiramente no meu negócio e projeto uma determinada rentabilidade no projeto, digamos assim, é fácil perceber que se eu pago à banca 4% e se consigo fechar 9%, eu vou ter líquidos 5% do meu lado. Portanto, vale sempre a pena desse ponto de vista. Do outro ponto de vista, mesmo do ponto de vista de eficiência fiscal, faz todo o sentido ir buscar o financiamento, porque vai-te abater também para efeitos de resultados líquidos, não é? Portanto, vais ter sempre uma eficiência fiscal, porque na realidade ele vai entrar para o passivo da tua empresa. Certo. Portanto, há aqui uma série de questões que me levam sempre, e eu posso ter dinheiro a 100% para investir num determinado projeto ou determinado negócio. No entanto, fará sempre sentido, e há normalmente, e estes cálculos são feitos, há um ponto ótimo em que eu posso ir buscar um determinado financiamento. Portanto, acredito claramente que tem que ser com a recorrência ao financiamento bancário. Excelente, é uma boa mensagem que acho que por vezes nós os empresários portugueses, em termos gerais, há um certo conservadorismo. Exatamente. E em excesso, não é? Ou seja, de perceber que realmente há empresários que recorrem a financiamento de forma errada, não é? Ou seja, para suprir necessidades que na verdade têm a ver com a demonstração dos resultados, ou seja, a empresa não está a ser eficiente e então eles cobrem essa ineficiência com capital bancário, portanto isso é absolutamente errado, mas tudo o que tem a ver com situações pontuais de tesouraria ou naturalmente projetos para fazer crescer o negócio, o financiamento faz todo sentido, ou naturalmente também para quem está a iniciar. Dylan, tenho mais uma pergunta que é muito relevante para os nossos ouvintes, que é no teu caso específico, falares um pouco sobre as estratégias de marketing e vendas que tu aplicaste ou tens aplicado e que mais resultados práticos e objetivos tu tiveste. Portanto, vou-te pedir uma resposta mais prática para que os nossos ouvintes possam tirar daqui lições e aprendizagens para os negócios deles. Ok, se me permites, eu preferia não me focar tanto em estratégias de marketing, mas no fundo estratégias de negócio que eu considero que sejam importantes para crescimento e a manutenção desse crescimento ao longo dos anos. Okay. Fundamentalmente 3. Portanto, eu diria que a primeira tem a ver com a capitalização da marca. O brand equity das empresas nunca deve ser descurado, devemos estar sempre a investir nisso e muitas vezes o marketing acaba por ser muitas vezes o parente pobre. Quando nós temos de desinvestir, aquilo que vem na cabeça dos empresários portugueses é vamos desinvestir em marketing. Em alguns casos poderá fazer sentido, mas na maioria dos casos não faz muito sentido, na minha opinião. Se hoje a VetBiz é uma referência na área da gestão veterinária em Portugal, é porque de alguma forma apostamos muito na sua identidade, naquilo que é a sua imagem de marca, que levou o seu tempo para chegar ao nível que está hoje, deu muito trabalho. E temos vindo a utilizar estratégias above the line e below the line, embora num mercado onde nós atuamos que é mais B2B, o below the line faça mais sentido, que é aquela relação mais próxima com os nossos clientes, sejam congressos, feiras, portanto, a parte das relações públicas, propriamente dito. Ponto número 2, cada vez mais importante também, já se fala há muitos anos, mas eu diria que hoje em dia faz mais sentido ainda, a retenção dos nossos melhores talentos. Temos que estar rodeados pelas melhores pessoas, pelas pessoas mais capazes, pelas pessoas mais competentes e que vestem a camisola da empresa, que sentem a empresa como sendo suas. Felizmente o nosso turnover na empresa é muito baixo. Tenho a pessoa mais antiga que está comigo, que é o meu braço direito, está há 9 anos, a outra está há 7, tem várias com 5, mesmo programadores que estão há vários anos, que não é muito normal hoje em dia. E isso para mim é algo muito importante. E como é que conseguimos também reter esses talentos? Delegando tarefas, que é aquilo que o empresário português tem muita dificuldade, e o empowerment. Eu sei que ao delegar, ao dar-lhe o empowerment, eu tenho noção que em cada 10 tiros que ele vai dar, vai falhar 7 nas primeiras vezes. Como nós, enquanto empresários, quando lançamos a empresa, fizemos exatamente a mesma coisa. Temos de ter estofo, arcabouço para aguentar esse tipo de situações. Portanto, para além de que, ao delegares e dares esse empowerment e as coisas funcionando, tu vais ter muito mais aquilo que hoje em dia se fala no work-life balance, não é? Portanto, escolhas estar a trabalhar 12, 14, 15 horas por dia e consegues ter mais qualidade de vida. Terceira estratégia tem a ver com diversificação do negócio, porque
eu posso ser muito bom naquilo que eu faço, mas é uma questão de tempo até que algum player, algum stakeholder coloque em causa aquilo que eu faço. Portanto, dentro daquilo que eu faço, é importante termos a capacidade de ampliar a nossa proposta de valor. E é isso que a VetBiz tem vindo a fazer, como eu disse logo no início desta entrevista. Começamos com Core Business, a consultoria de gestão estratégica a centros veterinários, mas dentro da consultoria já ampliamos essa proposta de valor, depois entramos na área das tecnologias de informação, e é um bocado aquela lógica, aquela máxima que se usa no mundo dos investimentos, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Certo. É exatamente a mesma lógica aqui. Portanto, devemos apostar em várias áreas de negócio para mitigar o nosso risco. O risco, de acordo. Dylan, gostava de que se calhar falasses um bocadinho do vosso evento. Acho que está para breve, não tenho muito bem a certeza, mas se calhar explicares a quem é que é direcionado, o que é que se passa. Obrigado por essa oportunidade, Cândido. O VetBiz Summit nasceu em 2023, normalmente ocorre no mês de setembro. Este ano vai ser 26 e 27 de setembro no Hotel Montebello, em Viseu. É um evento que tem dois objetivos primordiais. Desde logo, a parte de formativa, como é óbvio, porque é só sobre gestão veterinária. Portanto, são 2 dias imersivos a falar só sobre gestão veterinária. No primeiro dia mais com palestras e no segundo dia com masterclasses. O segundo grande objetivo é, sendo o setor veterinário um setor de nicho, um setor pequeno, faz todo sentido que potenciemos o networking entre eles. Mas desde montante a jusante, portanto, toda a cadeia de valor. Então, para nós é importante que haja uma perfeita simbiose entre os fornecedores e as clínicas veterinárias. E é nesse sentido que é um evento que conta com a participação. Obviamente que 85% são profissionais de centros veterinários, mas há ali uma pequena fração de pessoas, de profissionais ligados à indústria farmacêutica, alimentar, à distribuição, no sentido de criar ali uma simbiose, verdadeira simbiose e sentimento de partilha entre todos esses stakeholders do setor. Espetáculo. Dylan, estamos a aproximar do fim. Como é que tu vês o futuro do setor e também da tua empresa? Como é que tu vês, na tua ótica, o futuro da veterinária em Portugal? Com muito bons olhos e com um sorriso de orelha a orelha. Eu sou otimista por natureza, mas efetivamente também, estando nesta área, estudo bastante o setor. E temos vindo a fazer várias projeções ao longo dos vários anos, acabamos de ter aqui alguma relevância nas opiniões que vamos dando, e é um setor que tem vindo a crescer 2 dígitos nos últimos 10 anos. É um setor que hoje vale mais, e as pessoas se calhar não têm essa noção, vale mais de 1.000 milhões de euros em Portugal. Uau. E se consideramos apenas os centros veterinários, estamos a falar na ordem dos 400 milhões de euros, só centros veterinários. O Covid, com tudo de mal que nos trouxe aqui um aspecto muito positivo para a veterinária. O confinamento, no fundo, sim. Estreitou os laços emocionais entre os donos dos animais e os respectivos animais de estimação. Espetáculo. Portanto, houve um aumento, um sim. incremento na consciência da saúde e bem-estar dos nossos animais de estimação. E desde lá para cá, nós verificamos que tem havido mais transação média por visita, tem havido mais recorrência de visitas nas clínicas veterinárias. A veterinária está cada vez mais profissionalizada também ao nível dos serviços clínicos, o que acaba por ser bastante positivo. Claro. E isso tem ajudado para crescer. Numa altura, em 20 e 21, quando o mundo empresarial esteve a cair, nesses 2 anos a veterinária subiu 40%. Impressionante. Foi impressionante mesmo. Espetacular. Portanto, desse ponto de vista, nós consideramos eu considero particularmente que vamos continuar a crescer. Se calhar agora já não será 2 dígitos, mas seguramente entre 7% a 9% nos próximos anos. Muito bom. Teremos esse crescimento. Muito bom. Há uma curiosidade, eu há largos anos para cá estou habituado a morar numa moradia e neste momento estou num processo de transição e estou a morar num prédio, num centro de uma cidade. E é curioso que realmente quase todos os vizinhos têm um animal de estimação, o que é interessante e lança desafios, porque para além de saber o nome das pessoas tem que saber o nome dos animais também. Pronto, mas tenho a ajuda dos meus filhos que gostam muito de animais, mas realmente é absolutamente impressionante, quase toda a gente tem um animal de estimação. Basta dizer que existem mais de quase 5 milhões de animais de estimação em Portugal, portanto estou a falar fundamentalmente de cães e gatos. 5 milhões. O que significa que é superior a 1 por agregado familiar. Pois, está tudo dito, está tudo dito, espetacular.
Dylan, uma mensagem final para os potenciais novos empresários. Que mensagem é que tu darias às pessoas que ainda não deram o passo, mas gostariam de dar? Aquilo que eu posso dizer é que se têm efetivamente ganas de empreender, que o façam. Projetem uma ideia que seja minimamente interessante, não precisa de ser nova, nem pioneira, nem inovadora, mas que tenha algum fator de diferenciação, de alguma forma, que façam um plano de negócios, que isso é fundamental, não basta ter uma ideia e lançá-la, é preciso passá-la para o papel, e avancem como se não houvesse amanhã. E não fiquem demasiadamente preocupados com o que as outras pessoas dizem. Porquê? Porque isso é normal acontecer. Aliás, como diria Mário Cortella, se ninguém te odeia, estás no caminho errado, porque sucesso chateia, o talento incomoda e a boa energia causa inveja. Portanto, força aí. Espetacular. Dylan, ainda para as pessoas que querem saber um bocadinho mais e saber onde é que te podem encontrar, que redes sociais estás para que os ouvintes possam também te seguir e conhecer um bocadinho mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Ora bem, para além do canal, nós temos temos vários sites nesta altura de campeonato. Temos o site da VetBiz, vetbiz.pt, temos o site do VetManager, vet-manager.com, temos o do VetBiz Summit, vetbizsummit.com, e também estamos nas principais redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, ainda não estamos no TikTok. Eu acho que não se coaduna ainda o nosso posicionamento. Talvez. Se calhar já começa, se calhar agora aos poucos já começa. Portanto, estamos nos principais canais e obviamente tudo que são eventos de relevância em Portugal, normalmente costumamos estar presentes. Ok, Dylan, muito obrigado. Uma mensagem final para os nossos ouvintes. Então não se esqueçam de seguir o Empresário Cast para terem mais dicas e informações sobre como empreender e conhecerem outras histórias de sucesso. Podem nos seguir então Empresário Cast. Partilhem com a vossa família e amigos que também querem empreender este episódio. Próxima semana cá estaremos e se me quiserem seguir a mim, Cândido Mesquita, no Instagram e no LinkedIn. Um abraço, bem-ajam. Até ao próximo episódio.